Bem, eu quero fazer aqui um comentário, uma breve reflexão sobre o problema do sistema prisional, particularmente depois dessas duas rebeliões no estado do Amazonas e em Roraima. Muito bem. Eu queria apenas pontuar alguns aspectos importantes, porque em meio ao calor da emoção e muitas vezes alimentados também por reportagens que ajudam muito pouco à compreensão do fenômeno, tanto no sentido isolado quanto no sentido mais amplo, eu vejo que muitas informações estão truncadas, né? E isso atrapalha, evidentemente, a nossa capacidade de análise, né? A conceituação no âmbito da linguagem, ela não é apenas um luxo, ela não é apenas um exibicionismo. A conceituação e a adequada conceituação é um método que nos ajuda a raciocinar e nos ajuda a fazer a leitura o mais adequada possível, a leitura de mundo. Então, quando nós confundimos conceitos, quando nós misturamos conceitos, isso evidentemente se reflete diretamente na nossa capacidade de leitura de mundo e de entendimento dos fenômenos sobre os quais nós nos debruçamos, tá ok? Já começa então por estar se confundindo duas coisas que não deveriam se confundir, né? Sistema prisional e tráfico de drogas. Sistema prisional é uma coisa e tráfico de drogas é outra. Eu quero aqui primeiramente trazer logo para você 4 recomendações de leitura que ao final do meu vídeo estará lá na bibliografia, como eu estou agora fazendo os meus vídeos. O primeiro livro que eu lhe recomendo é Comando Vermelho, a história do crime organizado de Carlos Amorim, né? Foi, digamos, o primeiro grande livro sobre o assunto no Brasil, né? Que mostrou, devassou toda essa história de formação dessas organizações no Brasil, né? Recomendo para você também Batismo de Sangue, de Frei Beto, né? Ele termina aqui uma apologia à esquerda, uma apologia à revolução. Ele termina nos trazendo também boas informações. E 400 contra 1, uma história do Comando Vermelho, de William da Silva Lima, que se coloca como um dos criadores do Comando Vermelho, assim como também Comandos Vermelhos do Brasil, dos porões aos salões, né, de Jonas Vieira, que também se intitula um dos criadores do Comando Vermelho. A leitura desses livros é uma leitura importante porque além de você conhecer as origens do problema, colhendo as informações de como essas organizações elas vão surgindo no Brasil e vão tomando espaço e controlando o sistema prisional brasileiro, além disso também esclarece algumas polêmicas, né, de que teria sido os comunistas que, ao estarem presos durante o regime militar, teriam ensinado os presos comuns, como assim são chamados, os presos políticos terem ensinado aos presos comuns a se organizar, a fazer guerrilha, etc, etc. Bom, por que é importante você ler esse livro do William da Silva, o 400 contra 1, o do Jonas Vieira, né, Comandos Vermelhos no Brasil? Porque eles contestam essa versão. Na verdade, o William da Silva ele até se coloca um tanto ofendido com essa versão de que esse menosprezo, né, ele julga isso menosprezo, quer dizer, ele entende que, será que eles, pessoas que estavam cumprindo pena, não tinham competência nem para se organizar, precisavam
de outras pessoas para indicar isso a eles. Então, os dois contestam, os dois livros escritos por pessoas que se colocam como criadores do Comando Vermelho contestam essa tese, né? Se você prestar atenção no livro de Frei Beto, Batismo de Sangue, Frei Beto, ele termina também por contestar um tanto isso, porque ele mostra que, na verdade, os presos comuns muitas vezes rejeitavam o discurso do preso político, porque o preso político terminava sendo visto como o que a gente poderia dizer hoje um pequeno burguês, né? O preso político trazia ideias revolucionárias utópicas de um futuro que não se sabia quando chegaria. E o preso comum, ele estava preocupado com questões do dia a dia. A tortura, a sevícia, a violência de toda sorte que tomava conta dos presídios, o que vai levar, inclusive, a organização, né? E aí, nesse sentido, é importante você ler o livro do Carlos Amorim, Comando Vermelho, porque você vai ver a organização desses autores com relação à necessidade de se proteger, se organizar para se proteger dessa violência diária própria das instituições prisionais, né? Muito bem. Mas o fato é que realmente, né, nós podemos dizer aí que dos anos 90 para cá, essas organizações elas tomam um vulto muito grande e passam realmente a controlar todo o sistema prisional, né, além de espaços urbanos que dispensa comentários, né? Muito bem. Mas, então nós temos aí uma questão: sistema prisional, criminalidade e até mesmo questões de ordem política, né? Ideológica, política, como nós podemos chamar assim, né? Por outro lado, nós temos uma outra dimensão diferente dessa, que depois vão se articular, mas que primeiramente é diferente dessa, que é o tráfico de drogas, né? Como é que aparece esse tráfico de drogas, né? É importante, eu recomendo que você leia um livro chamado Cocaína Vermelha, né? Cocaína Vermelha, de Joseph Douglas Jr. Eu tenho sempre dito, né, que o tráfico de drogas, esse discursozinho esquerdista de problema social, de humanismos revolucionários, isso é uma farsa muito grande, isso é um perigo muito grande, porque isso é utilizado exatamente como bandeira para justificar toda forma de atrocidade, toda forma de revolução, de inversão de valores e etc. E esse discurso de problema social, quando associado à questão das drogas, uma catástrofe. Exatamente porque tirou a nossa capacidade de entender o fenômeno na sua realidade, né? Por quê? Porque, como o Douglas Jr. mostra muito bem, o tráfico de drogas é uma guerra química, né? E foi primeiramente idealizada pelo Mao Tse-tung, o ditador comunista chinês, que pensou, né, poxa, como é que nós vamos fazer para destruir a sociedade capitalista e particularmente a sua principal matriz, né, a sociedade americana, os Estados Unidos da América, né? Então o Mao Tse-tung, ele pensou na ideia, né, em retomar uma estratégia utilizada pela Inglaterra no século XIX contra a China, né, a famosa Guerra do Ópio. E o Mao Tse-tung fez: olha, nós vamos fazer isso aí, nós vamos pegar, vamos encharcar a sociedade americana de droga, porque encharcando a sociedade americana de droga, nós vamos destruir essa sociedade, né? Evidentemente que em parceria com a Rússia soviética, né, a KGB também passa a ter uma participação muito grande nisso, inclusive criando todos esses grupos revolucionários, as Farc, esses grupos de libertação nacional, tudo isso foram criados pela KGB, né, pela Rússia e a China, né, capitaneadas pela a famosa agência de inteligência KGB, para exatamente implantar um projeto revolucionário, mas também um projeto revolucionário que a partir dos anos 50 ele passa a ter um forte teor ligado a essa questão do narcotráfico,
né? E esse pessoal, isso não é especulação acadêmica, né? O trabalho do Joseph Douglas está todo baseado em revelações de ex-espiões, inclusive espiões de alta patente militar, generais que, ao desertarem, ao saírem da chamada cortina de ferro, eles revelam para o Ocidente o que é que estava acontecendo, por que estava acontecendo toda essa tragédia de destruição das pessoas através do uso de droga, das sociedades, das famílias, e quem estava por trás disso e qual era a pretensão. Né? Então, a partir de determinado momento, você vai ter a articulação entre sistema prisional e tráfico de drogas. Por quê? Porque também faz parte dessa rede de relações, né, os cartéis colombianos, que também receberam muito incentivo, né, para que pudessem ser criados, né, para que pudessem ser ganhar um espaço, uma projeção. E há um determinado momento que os cartéis colombianos decidem, digamos, para sair de uma crise de consumo de cocaína, eles decidem baixar o preço da cocaína e espalhar essa cocaína para que ela tivesse um preço mais acessível às classes, à classe média e às classes menos abastadas. Isso porque durante muito tempo a cocaína foi uma droga de rico, uma droga cara de rico, e os cartéis, obedecendo aí uma sinistra lei de mercado, eles vão partir para essa estratégia, né? E começam a tornar o Brasil, que já era um entroncamento de tráfico internacional, mas um tráfico, digamos assim, seleto, um tráfico não popular, um tráfico ligado a grupos que vinham aqui buscar cocaína para a Europa e que no meio do caminho deixavam também algum carregamento para ser consumido pela elite, né? Então já tinha essa experiência com o tráfico de droga no Brasil. Inclusive os primeiros tráficos de droga no Brasil, as primeiras redes, são estabelecidas com o apoio do jogo do bicho. É o jogo do bicho que vai, através das redes do jogo do bicho, é que vai começar a se organizar, né, as primeiras redes também de tráfico de droga. Posteriormente, né, essas organizações que surgem no presídio, elas começam a se desvincular, né, e criar uma determinada autonomia, exatamente em função do aprendizado em labutar com a questão droga. Então você perceba que existem várias variáveis que vão aparecendo e se articulando até compor o quadro que nós temos hoje, né? Então, a partir mais ou menos aí também, a partir mais ou menos dos anos 90, o Comando Vermelho particularmente, ele ganha um certo grau de autonomia. O tráfico de droga vai se tornando mais independente do jogo do bicho, né? E organizações vão surgindo, a primeira delas o Comando Vermelho, e na medida em que esses grupos vão surgindo, que eles vão aprendendo a negociar com a droga, evidentemente que eles vão enriquecendo e o poder corruptor aumenta proporcionalmente, né? O poder corruptor e o poder de comprar armas, que esse sempre foi um problema muito sério, né? Então você veja que, como eu disse, né, são alguns pontos importantes que você precisa ter em mente e saber articulá-los para que você possa ter um entendimento mais razoável da formação desse quadro que nós temos hoje, né? Bom, paralelo à formação desse fenômeno, desse quadro que eu estou aqui sumariamente tentando descrever, você vê a volta, né, da esquerda para o poder, né? Sai o regime militar e a esquerda ela volta ao poder e com ela toda a sua ideologia revolucionária, né? Outra vez o problema social, outra vez esse discurso que, como o próprio marxismo, em função dos seus fundamentos filosóficos,
tira do indivíduo a capacidade de raciocínio, né? Marx, em certa medida, ele leva Rousseau às últimas consequências, né? O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Marx vai dizer, esse homem, então, a sociedade que o corrompe é a sociedade capitalista. Então, para a gente acabar com essa corrupção do homem, nós vamos destruir a sociedade capitalista, né? Então, toda essa ideia revolucionária, ela retorna, daí porque o problema é sempre social, porque no discurso revolucionário, a capacidade, a psique individual, ela some e ganha, ela desaparece e ganha status, o controle do partido, o controle do Estado-partido, o controle do líder revolucionário, né? O Estado, o partido, o líder revolucionário como um tutor. Nós somos vistos como pessoas incapazes e é preciso que esse líder, que esse Estado, que esse partido nos diga o que fazer, nos diga como pensar, né? É essa ideia, em essência, que fundamenta a tal da ideia do problema social, né? O marginal ele não cometeu crime, não, foi porque ele não teve oportunidade, né? O estuprador ele não estuprou, não é bem assim, é porque ele não teve oportunidade. O traficante, por aí vai. Então, o que acontece? Esse discurso revolucionário, ele vai tomando conta cada vez mais do ambiente acadêmico e da imprensa, né? E ainda mais do que isso, né? Logo você começa a ver uma grande articulação entre a imprensa e o ambiente acadêmico, quando você começa a ter a criação dos chamados formadores de opinião, né? Formadores de opinião esse que não são nada mais nada menos do que repórteres e acadêmicos de esquerda que são criteriosamente selecionados para fazer comentários, para defender teses na televisão, a fim de fazer com que as pessoas adotem o chamado pensamento único ou versão única a respeito de determinados fatos. Então, essas articulações elas vão engrossando mais o caldo, porque qualquer pessoa que pense de forma diferente é aquele mar de agressões verbais, acusações, ameaças de processo, como eu já disse em outros vídeos, etc, etc. A ditadura do politicamente correto, a ditadura do pensamento único, né? Então você começa a ter, como eu estava dizendo, uma retomada do modelo revolucionário, só que em grande estilo. Eu não vou aqui me prender à questão da Revolução Gramsciana, do marxismo cultural, porque isso já foi muito comentado por mim, por diversos outros youtubers, né? Mas a versão marxista que passa a ser utilizada como regra, né? Não é a única que existe no Brasil, mas a regra passa a ser utilizar as estratégias gramscianas, né? Nos Estados Unidos, inclusive, as estratégias do seu Saul Alinsky, né? O mentor de Hillary Clinton, o mentor de Obama, financiado também pelo seu George Soros, né? O seu Saul Alinsky, apelidado de o Gramsci americano. Então, essa esquerda ela vai voltando e trazendo de novo essas estratégias, só que agora com um aparato de difusão desse discurso ideológico revolucionário muito mais sofisticado do que antes e durante o regime militar, né? Porque agora, de fato, infiltrada no ambiente escolar acadêmico, infiltrada nos grandes jornais e revistas, e principalmente hoje com a internet, o financiamento, né, de blogs e de sites, né? Basta ver, por exemplo, as denúncias que são feitas pelo ex-esquerdista americano, o David Horowitz, né, onde ele faz um estudo muito interessante sobre o financiamento de fundações, ONGs, pela esquerda, né? E como isso também tem a participação desses financiamentos por parte de determinados governos esquerdistas. O Horowitz, eu colhi aqui alguns dados, ele chega a afirmar que essas fundações, existem importantes, ele seleciona 115 fundações chamadas de progressistas, né, diga-se comunistas, e ele diz que só essas fundações
movimentam por ano, porque essas fundações são o núcleo duro de uma rede imensa de outras fundações de ONGs de esquerda espalhada por todo o mundo, inclusive pelo Brasil, né? Ele mostra nas pesquisas dele que essas fundações, elas movimentam algo em torno de 104 bilhões de dólares por ano, movimentando, financiando esse discurso neomarxista pelo mundo todo, particularmente aqui nas Américas, que é o alvo central hoje do pessoal China-Rússia, né? Então, você observa que é a partir daí que você começa a perceber um discurso cada vez mais radical no sentido de impedir o trabalho do Estado. Recentemente você tem visto mais isso nos Estados Unidos, mais forte, já está chegando no Brasil também com muita força. Existem diversas ONGs financiadas pela Open Society aqui no Brasil, para exatamente implementar esse discurso, né, de que a polícia é racista, de que a polícia é violenta, de que, então, quer dizer, você impede o Estado trabalhar, né, e depois você reclama exatamente as consequências, né, daquilo que o discurso revolucionário causou. Então, o que acontece? Você começa a ter a necessidade de impedir o Estado que trabalhe, porque a nova concepção de guerrilheiro urbano, trazida inclusive pelo Manual de Guerrilha Urbana de Carlos Marighella, passa a ser adaptada à figura do traficante. Então, se nos anos 70 o professor ele tinha o trabalho de induzir o aluno a querer ir para uma fazenda e fazer treinamento de guerrilha, né, financiado por Cuba, ou coisa parecida, hoje esse professor ele só tem o trabalho de fazer a cabeça do aluno para o aluno ocupar a escola e destruir o patrimônio público ou privado de uma escola, né? O patrimônio público das universidades públicas, né? Cercear o discurso do professor, o colega dele, que é opositor a ele, em sala de aula, né? Por quê? Porque o outro trabalho, de fato, de guerrilha urbana, aquele que pega em arma, que vai mesmo em confronto com as instituições do Estado, ele já não é mais feito por esse ex-aluno que se tornou um guerrilheiro. Ele agora já é feito por um guerrilheiro que está pronto. Nessa visão revolucionária, nessa estratégia revolucionária, o guerrilheiro urbano, o traficante, ele já é um guerrilheiro pronto, né? Para ele efetivar a revolução, destruir a sociedade capitalista, basta que ele possa trabalhar, ou seja, basta que ele possa tocar o rolo. Então, daí porque, inclusive, eu quero chamar a atenção aqui, tanta dificuldade, e não é novidade do Brasil, isso é um discurso esquerdista, inclusive, muito defendido pelo pessoal da Escola de Frankfurt, né? Daí porque a dificuldade de fazer com que o preso pudesse trabalhar, né? Exatamente isso, exatamente isso. A dificuldade em se fazer com que o preso trabalhe está exatamente no discurso esquerdista, muitas vezes também apoiado por setores de esquerda da Igreja Católica, muitas vezes, aí agora recentemente apoiado por ONGs e fundações que também fazem essa campanha, né? Por quê? Porque Marx via no trabalho uma humilhação, Marx via no trabalho uma exploração, né? Então, o trabalho no marxismo é algo ruim. Então, você colocar o preso, na visão marxista, você colocar o preso, o sentenciado para trabalhar é algo absurdo, né? Então, daí porque toda vez que se fala do preso trabalhar, né, se levanta aquele mundo de gente financiada para bradar sobre isso, né? Alguns ainda não estão financiados, mas estão querendo gritar para ver se conseguem uma boquinha. E o que acontece? Você impede qualquer tipo da tal ressocialização. Quer dizer, a esquerda que cobra ressocialização é a mesma esquerda que impede que todos os mecanismos consagradamente vitoriosos, no sentido de trazer resultados, né, do resgate da pessoa humana, sejam implementados. E o trabalho sempre foi uma atividade honrosa, sempre foi uma atividade que trouxe honradez, né? Isso nos presídios, nos raros presídios brasileiros que admitem o trabalho,
inclusive como forma de redução da pena, os índices de criminalidade, de violência dentro desses presídios é pequeno, né? Às vezes nem existe. São raros os presídios no Brasil, são experiências isoladas, infelizmente, mas temos algumas experiências. Quanto, inclusive, à questão da segurança, né, privada nos presídios. Nós brasileiros também temos uma séria dificuldade em imitar aquilo que nós não criamos nada e imitamos muito mal, né? É interessante que esses especialistas que agora aparecem nas televisões para fazer esses anúncios de soluções miraculosas, né? Que eles estudassem um pouco o sistema prisional americano, que é um dos mais sérios e respeitados sistemas prisionais do mundo, né? E para mostrar que lá tudo é medido, tudo é testado, tudo é verificado, e que há muito tempo os americanos já verificaram que a segurança privada ela só é interessante na dimensão externa do presídio, né? Vários presídios que tiveram privatização total, eles voltaram atrás, desprivatizaram principalmente a administração. E a administração, a parte interna, voltou a ser da competência do governo. Por quê? Exatamente porque as empresas não demonstraram competência para administrar essa questão humana que está ligada, né, aí uma relação entre contrato e número de presos, né, algo que foi levantado agora, né, uma empresa trabalha com corte de custos, então a empresa privada se mostrou não muito adequada para administrar uma questão tão complexa que é um sistema, a parte interna de um sistema prisional, né, mas se mostrou muito eficiente quando é uma empresa séria, na gestão da segurança externa do presídio, né? Então seria algo interessante também para que esses novos especialistas, né, estudassem, verificassem, né? Porque virou moda falar mal de tudo que é dos Estados Unidos, mas seria interessante dar uma passada as experiências do sistema prisional americano para ver se a gente consegue imitar com um pouco mais de competência aquilo que o americano já faz tão bem, né? E está sempre aperfeiçoando. Eu espero ter trazido alguns esclarecimentos, mais alguns esclarecimentos para você, tá certo? Me acompanhe no meu canal, Seminário Crítica e Crise, e muito obrigado pela sua atenção.